token da Injective está em uma situação muito, muito ruim após a perda do fundo anterior, que a gente vai ver praticamente aí invalidando as nossas últimas análises e fazendo com que a gente tenha que reavaliar toda a estrutura do gráfico, toda a leitura daqui para frente e projetar aí os próximos movimentos. Então, é isso que a gente vai ver no dia de hoje. Que zonas foram essas de rejeição, aonde a gente vai voltar a procurar compra e realinhar aí os nossos próximos passos aí para o mercado de criptomoedas, que sim, continuo acreditando que ele vai retomar seu movimento de alta, que a gente vai ter uma altcoin season, mas isso não quer dizer que o preço não possa cair um pouco mais. Então vamos ver tudo isso no detalhe. Antes de continuar, claro, não esqueça aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é super importante. Cada like de vocês ajuda muito o canal aqui a continuar crescendo, vocês não perdem nenhuma atualização. E claro, também não esqueça a nossa área de membros. Tá perdido fazendo porcaria pelo mercado, comprando sem estratégia? Se torna membro do canal. Vamos lá então, vamos olhar aqui o nosso gráfico semanal da Injective. O que a gente consegue ver já de cara? Perdemos duas regiões importantes. Uma lá em fevereiro, quando nós perdemos o topo histórico, que a gente rompeu aqui na casa dos 15, 16 dólares. Esse foi um ponto muito importante. E depois a gente praticamente confirmou essa quebra de estrutura, né? A gente falou aqui bastante no canal, olha, compras da Injective, onde eu compraria se eu quisesse. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra e de venda que eu faço com o meu dinheiro, eu não tenho o dever de estudar e tomar sua própria decisão, foi aqui nos 8, 9 dólares. Quando a gente fez esse movimento corretivo, bateu na zona de liquidez aqui desta acumulação lá de maio do ano passado, de 2 anos atrás, perdão, 23, nessa faixa aqui, onde tem essa linha laranja, aqui foi a compra. E a gente precisava romper os 15 dólares. Percebam que a gente fez um fundo duplo, um topo duplo, perdão, e o mercado voltou a cair. E depois desse movimento, ó, ele não deu mais nenhum motivo para comprar o token da Injective. Inclusive, ele voltou aqui para nossa zona de liquidez e não conseguiu voltar acima dos 9 dólares para justificar ser comprado de novo. Então, quem está seguindo a risca a estratégia, entendendo que as zonas importantes do gráfico, por enquanto, só comprou nos 9 dólares. Depois disso, o mercado, tudo que ele fez foi um topo, testando o rompimento dos 15 dólares. Ó, perde os 15, retesta e volta a cair. E depois ele vai fazendo mínima atrás de mínima. Aqui deu uma lateralizada justamente nos 8, mas não teve força para voltar. E agora ele segue caindo. Basicamente, nos mostrando que a gente vai ter um ciclo corretivo aqui de 3 ondas para baixo. E aquele problema que a gente teve lá, aquele caos de 10 de outubro, vai agora acontecer de maneira mais controlada, ou seja, agora o mercado está fazendo esse movimento de maneira mais saudável. Então, na minha opinião, tem mais validade esse movimento. Inclusive, a gente pode voltar a buscar o fundo dessa barra lá nos 2,50. E aí a gente buscaria uma retração de Fibo de todo esse movimento lá em 786. A gente voltaria para retestar uma zona que, na minha opinião, era totalmente impensável. Quem acompanha o canal sabe, eu sempre disse aqui que, na minha opinião, o mercado não passaria dessa região dos 9 dólares. E ao perder essa zona de acumulação, abriu espaço para quedas maiores. Faz parte. A gente não tem como cravar com certeza onde vai ser o fundo. O que eu posso dizer para vocês com certeza é que quem foi cirúrgico estratégico só comprou até agora uma vez na casa desses 9 dólares e está até agora esperando para recomprar. E se o preço seguir caindo e der algum sinal lá na região dos 3 dólares, uma compra nessa região já empurra nosso preço médio lá para baixo. E por isso que a gente não pode ficar comprando enquanto o preço está caindo. Faz aquele famoso preço médio. Quando um ativo, seja ele qualquer um que for, perde uma zona estrutural, uma zona de liquidez importante, a gente sempre vai ter duas alternativas: vender tudo e esperar uma nova oportunidade, ou pelo menos parar de comprar, porque não faz sentido fazer preço médio em uma tendência de baixa, porque isso aqui só vai consumir o capital de vocês e fazer vocês perderem mais dinheiro, e cada vez vocês vão comprar mais, e cada vez vocês vão perder mais dinheiro, e entra naquele ciclo totalmente sem sentido, né? Sem estratégia. Por isso que a perda dos 7 dólares aqui, na minha opinião, acabou com qualquer probabilidade de compras por enquanto.
tá? Vai depender do que vai acontecer nas próximas semanas. Agora a gente vai fazer nossas projeções e vocês vão entender os pontos mais importantes. No gráfico diário, cara, segue a mesma canseira. 99% dos ativos decentes aqui do mercado cripto estão em um canal de baixa muito parecido com esse. Então nós tivemos a queda, o mercado se recuperou daquele caos de 10 de outubro e depois ele ficou se arrastando para baixo, mostrando justamente esse movimento cansado de queda, mas ainda muito persistente e que por enquanto totalmente possível, plausível e provável a gente vir buscar o fundo aqui desse candle do dia 10 de outubro, tá? Então, antes de um rompimento aqui de canal, antes de uma recuperação até a região aqui do 6, para mim, na minha opinião, não faz sentido mais comprar absolutamente nada. O mercado cripto como um todo não está para compra, ele está para observação, para compras estratégicas em movimentos importantes, tá? Com tudo isso dito, vamos agora projetar então os cenários, o que eu acredito que vai acontecer a partir de agora com o token da Injective. Antes de continuar, como sempre, né, recado rápido aqui, da Redotpay, tá procurando um cartão de cripto, não tem nenhum, tá precisando ou vai precisar, usa nosso link aí, se cadastra na Redotpay. Usando nosso link vocês vão ganhar $5, ajuda vocês a emitir o cartão virtual, usando a Apple Pay, Google Pay, Pix, cartão físico, cashback, um dos melhores cartões aí do mercado disponível para vocês. Então aproveitem, não paguem IOF, tá? Então é só benefício. Se cadastrem lá, já aprendam como usar o saldo de criptomoedas de vocês com um cartão internacional, tá? Vamos lá. Alvos agora para Injective. Na minha opinião, tá mais que claro, né? Teremos 3 movimentos de queda. 1, 2, 3, 4, 5 e fecha-se o ciclo corretivo aí do token da Injective, que na minha opinião tem todos os motivos agora, após a perda dos $7, de voltar aqui para a região dos $3, tá? Nesse teste desta barra aqui do dia 10 de outubro. Então, se o mercado voltar para essa faixa de preço, é onde eu vou estar procurando novos sinais de compra. Caso o mercado surpreenda e volte a subir a partir de amanhã, vamos supor, eu só compraria, no mínimo, voltando para os $7. Aí vão dizer, não, mas espera aí, pelo preço de hoje, acima dos $7 são quase 70% de alta. Não faz sentido. Cara, na minha cabeça faz sentido, porque se eu comprar agora, em uma tendência de baixa, é muito mais provável que ele continue caindo. Então, eu não vou contra as probabilidades. Enquanto a gente estiver abaixo dessa zona de liquidez, é muito mais provável o mercado vir retestar a faixa dos $3 e aqui eu procuraria novos sinais de compra, tá? E com isso eu jogaria meu preço médio lá para baixo com uma compra simples, tá? Justamente para quem fez o dever de casa, comprou na hora certa e não está fazendo preço médio. Mercado revertendo, aí a gente começa a projetar movimentos de alta de novo, que pode buscar 15, 100, $200, mas aí é um cenário mais para frente. Beleza, pessoal? Não esqueça então de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que é super importante. E dê uma olhada nos outros vídeos aparecendo na tela para vocês. Valeu!